Bom, antes de mais nada, eu gostaria de só acrescentar uma informação aqui antes de ir para a segunda parte do vídeo, sobre a liberação das armas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele barrou a decisão do Bolsonaro de zerar a alíquota dos impostos sobre importação de armas de fogo. Então, essa decisão foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então vamos lá para a segunda parte do vídeo, né? Eu fiz aqui algumas colocações no vídeo anterior, em cima de um artigo que defendia a liberação do uso de armas, lembrando que é uma ideia meio que comum entre as pessoas que defendem a liberação das armas aqui no Brasil. Eles têm essas ideias em comum, né? Aquelas que eu citei no vídeo anterior. Aí agora eu trouxe aqui também, para complementar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos Estados Unidos, que é um país onde as armas são liberadas, e vou falar um pouquinho sobre a lei que eles citam, projeto de lei, né, o PL que eles citam como um exemplo para ser assumido pelo Brasil, né, para poder entrar em vigor e revogar a lei que a gente já tem em vigor aqui, que é o Estatuto de Desarmamento. Então, no último vídeo eu já concluí que, segundo os números mesmo falam, a gente não tem um estatuto de desarmamento, porque ele não desarmou a população. Pelo contrário, a população ela hoje tem mais armas do que antes do estatuto entrar em vigor. Com isso, a gente não pode alegar como seria ou como é o país sem armas. Não tem como falar que abaixou a criminalidade ou como aumentou a criminalidade porque com a população desarmada. Não tem como alegar isso na prática, porque nós não temos uma população desarmada, a gente não tem um país desarmado. A gente pode falar como é com a população armada do jeito que está hoje. Esses índices todos que tem hoje é com a população armada. Voltando a dizer, a gente tem os casos das pessoas que têm o registro de armas legais, né, que aumentou, mas também tem aquelas pessoas que não conseguem comprar armas legais e acabam comprando de maneira ilegal, mesmo considerando que às vezes elas estão agindo de boa fé comprando essa arma, não para cometer algum crime, mas elas compram uma arma de maneira ilegal para se proteger. Eles falam que assim, que não tem como não tem como vincular a questão da criminalidade com armas lícitas, porque quando aumenta o número de armas lícitas, não necessariamente aumenta o número da criminalidade. Mas assim, é que as armas lícitas, elas podem se tornar armas ilícitas, ou seja, elas podem ser extraviadas, podem ser roubadas, podem ser desviadas, entre outras coisas. Vamos agora falar da questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é garantido pela Constituição deles, na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, é garantido o posse e aporte de arma para o cidadão estadunidense. Então tá por lei garantido isso lá, porque assim eles veem como um direito. Eles usam até a palavra milícia, colocando como o cidadão ele pode constituir milícias para se autodefender de possíveis quebra da liberdade deles. Dito isso, que os Estados Unidos então têm pela Constituição a garantia de poder ter arma, os Estados Unidos é o país onde mais tem arma nas mãos de civis. Estima-se entre 265 milhões e 393 milhões de armas no território nacional deles. Por que essa discrepância, né? A gente tá falando aqui de um número maior de 100 milhões, a diferença de uma estimativa mínima para uma estimativa máxima. Porque lá, em muitos estados, funciona da seguinte maneira: as pessoas não precisam nem sequer de um registro para comprar arma. Lá tem mais armas, pra você ter uma ideia, lá tem mais armas de fogo, lá tem mais lojas de armas de fogo do que McDonald's. Em cada esquina, aqui é como se fosse igrejas protestantes aqui no Brasil. Em todo o bairro tem umas 10. Lá tem muitas lojas de armas de fogo. Então as pessoas elas podem comprar com muita facilidade. E aí varia de estado para estado. Tem estado que a regra é um pouco mais rígida e tem estado que as regras são um pouco mais brandas, então não precisa tantas coisas e tal. E na maioria das vezes você não precisa nem sequer então de um registro, você só precisa ter a idade
a idade mínima permitida para você comprar uma arma, chega na loja, apresenta seu documento e adquire sua arma e suas munições sem registro. Então por isso que não tem como, eles não conseguem ter esse controle de quantas armas tem em território nacional registradas. E aí, pois bem, nossa, os Estados Unidos é a maior potência mundial, é um exemplo de democracia, a democracia mais antiga do mundo, e lá está liberada as armas. Isso não é de toda mil maravilhas, não. Nos Estados Unidos, o índice de suicídio usando arma de fogo é muito alto. Ele chega a ser 50% do valor dos homicídios cometidos com arma de fogo, 50% é um número dos suicídios. As pessoas se matam muito lá com arma de fogo, porque tá fácil dentro de casa as armas de fogo. Não é a maioria da população que tem arma lá, não é, mas uma grande parcela da população, também que não é a maioria, diz ter acesso a armas de fogo dentro da casa. Ou seja, a arma não é da pessoa, mas é de algum integrante da família que está lá dentro da casa. Então elas têm acesso a essa arma de fogo. Ou seja, mesmo aquelas pessoas ou em estados que não precisam, que precisam de registro, precisam ter todo um certificado, outras pessoas têm acesso, porque está dentro da casa. E o que pode levar à questão dos suicídios também. Não é qualquer pessoa que está dentro da casa pode pegar a arma e cometer suicídio se ela estiver pensando nisso. É o que acontece, você tem a arma dentro da casa, as pessoas vão ter acesso à arma, de repente ou numa brincadeira, ou numa vontade de se matar, num momento que você está alcoolizado, algo do tipo, pode vir acontecer isso. E nos Estados Unidos a taxa de suicídio é muito alta. Não só isso, os Estados Unidos também, em números absolutos, é o segundo maior país que mais mata com arma de fogo. Ele só perde para um país, o Brasil. Lembrando que o Brasil é um país subdesenvolvido e os Estados Unidos é um país desenvolvido, é o país mais rico do mundo. Então a gente está falando do país mais rico do mundo que tem o maior número de mortes por arma de fogo. Ele perde para todos os outros países desenvolvidos. Então ele é uma baita de uma potência, ele está lá com o IDH lá em cima e mesmo assim ele ainda mata muito, mas muito com arma de fogo, perdendo apenas para o Brasil, que é um país subdesenvolvido. E em números absolutos, ele perde para vários outros países subdesenvolvidos também. Então os Estados Unidos ele não é uma referência de bom exemplo. A não ser que você fale, essa matança legal, bonita, maravilhosa que tem lá, é muito legal ter matança assim, sair matando geral, esse número alto de mortes por arma de fogo é um número legal para ser seguido, sim. Ou seja, o Brasil tá pior que os Estados Unidos, sendo um país subdesenvolvido e que não tem tantas armas ou não tem tanta facilidade de acesso de armas como tem nos Estados Unidos. Se fosse o contrário, o Brasil tivesse essa facilidade para as pessoas terem armas, ou tivesse mais armas do que já tem hoje circulando entre a população, sendo um país subdesenvolvido, que não tem as mesmas condições que os Estados Unidos, será que a situação seria melhor do que está hoje? Aí fica a questão para vocês. Os Estados Unidos é o país de primeiro mundo, é o país mais rico do mundo, é a democracia mais antiga do mundo e tem esse número altíssimo de casos de homicídios com arma de fogo. Se fosse no Brasil aumentasse ainda mais as armas que já tem circulando, será que a gente ia conseguir ser melhor dos Estados Unidos ou ia piorar mais ainda do que a gente já está? Bom, então aqui eu encerro a parte dos Estados Unidos, eu acho que não dá para fazer essa comparação. Os Estados Unidos têm, porque o Brasil está longe de ter, de ser uma potência como os Estados Unidos e de poder investir em tudo que poderia investir para poder equilibrar a questão de ter mais armas circulando e ao mesmo tempo ter uma segurança pública que garanta que as pessoas não vão sair se matando por aí com as armas. Então não ia ter esses recursos disponíveis para poder se investir nessa questão. E também porque não dá para usar os Estados Unidos como parâmetro de país que não tem violência ou que a questão do armamento melhorou, porque não. É um país extremamente violento onde se mata muito por arma de fogo. Então não dá para também falar assim, olha, que bonito que ia lá. A arma de fogo tá lá, mas o pessoal tudo... Não dá. Bom,